Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Para passarmos tempo com os nossos filhos e com os nossos netos é sempre uma grande alegria. Nós gostamos de ter um bom relacionamento com os nossos filhos, com as nossas filhas, igualmente eles e elas conosco, porque isso é parte do plano de Deus. Termos uma família boa com um bom relacionamento. Ao fim de contas, é o que Deus quer de nós. Quer que nós venhamos a ser uma família espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E sim, lemos depois no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher. Nós fomos feitos na imagem de Deus. Nós temos o seu tipo de maneira de pensar, embora, está claro, muito inferior, mas teremos muito mais capacidade de pensar como Ele pensa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento muito especial com Ele, através da ajuda do Consolador, do Espírito Santo de Deus. E pensem bem, Deus está a criar nós como seus filhos. Esse é a sua meta, é o seu golo, esse é o seu objetivo. Deus é o nosso Pai, nós oramos a Ele, Pai nosso, e os pais desejam um relacionamento com os seus filhos. E parte desse relacionamento é passar tempo a conviver uns com os outros. É estar na presença de um do outro e apreciar esse relacionamento. No capítulo 2 de Gênesis, em versículo 8, diz: e plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou um ambiente, um jardim de calma e paz, aonde podia conversar com Adão e aí ter um bom relacionamento com ele. Então eles andavam juntos, falavam juntos, passavam tempo na presença de um do outro. Havia uma confiança mútua, um respeito mútuo e um amor mútuo. Em Gênesis capítulo 3, vê-se então que Satanás conduziu o homem ao pecado. O homem se virou contra Deus, rebeliou, porque escolheu o caminho errado, o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, rejeitou o conhecimento que Deus lhe deu ao Adão e a Eva, o conhecimento da vida eterna. E tiveram uma reação, quando Deus apareceu à frente deles, tiveram uma reação de vergonha. Como vem no Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz: e quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se
da presença do Senhor. Esse relacionamento de confiança, de respeito, de amor, foi quebrado. Deus queria estar com o homem, ter um relacionamento com o homem, mas o pecado separou o homem de Deus. Sim, os pecados, quebrar as leis de Deus, separam o homem de Deus. Podem ler isso em Isaías 59. E assim, eles acabaram por ser expulsos do jardim. Mas Deus continuou a trabalhar com a humanidade para desenvolver um relacionamento com pessoas. E um desses relacionamentos de mencionar é com Noé. Mas depois do dilúvio, o homem de novo pecou. Vemos, por exemplo, a Torre de Babel. E houve esse desvio da humanidade uma vez mais, para não terem um relacionamento com Deus. Mais adiante vemos a história do relacionamento com Abraão, que depois Deus fez uma aliança com ele em Gênesis capítulo 17 e o chamou de Abraão. Vemos então, um bocadinho mais adiante, em Gênesis capítulo 22. Vejamos então Gênesis capítulo 22. Começando a ler no versículo 16 a 18. Diz assim, Gênesis 22, 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quando fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Vê-se aqui a provação de Abraão com o seu filho Isaac. E ele não, como diz aqui, não negou o seu único filho Isaac a Deus. E por isso, versículo 17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Certamente serás abençoado. E diz assim nela, na tua semente, versículo 18, serão benditas todas as nações. Essa benção seria estendida a toda a humanidade, porque esse é o golo de Deus. Deus quer ter um relacionamento com toda a humanidade. Mas está aqui primeiro a fazer esse relacionamento com as primeiras pessoas, a ver quem é que de facto vai desenvolver uma família que de facto esteja a obedecer a Deus. E realmente, Abraão ensinou ao seu filho Isaac, Isaac ensinou ao seu filho Jacó, que depois veio a ser conhecido como Israel. E então temos aqui a primeira família, Abraão, Isaac e Jacó, os pais dos fiéis. Uma família pela qual Deus começou a trabalhar e pela qual todas as nações seriam benditas através da semente de Abraão, que veio a ser Jesus Cristo. Mas os israelitas, depois vemos que foram para a escravidão e então Deus os tirou da escravidão do Egito. E vemos em Êxodos 25, depois deles saírem da escravidão, Êxodos 25, Deus diz assim, disse a Moisés, vamos então ler no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio
deles. Deus fez um local para estar com eles. Um santuário. Um local especial para estar com eles. Para ter um relacionamento com eles. Tal como um pai amoroso quer ter um relacionamento com os seus filhos. Até vemos que estava tão perto deles que até dava decisões sim e não, como vemos em Êxodos 28, versículo 30. Vejam aqui Êxodos 28, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim. Duas pedras especiais em que Deus respondia e dizia a eles sim ou não, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. E por isso vemos que Deus queria ter um relacionamento especial e até estava disposto a responder a perguntas pessoais e particulares pelo Urim e pelo Tumim. Depois vemos que em Êxodo 29, versículo 38, Êxodo 29, versículo 38, está a falar aqui acerca de ofertas que faziam todos os dias. Diz aqui, isto oferecerás sobre o altar 2 cordeiros de um ano, todos os dias, diariamente. E depois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Diz que vai, ou ia, ou queria habitar entre os israelitas. E saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Queridos irmãos, aqui vemos um ponto profético. Porque sim, essa era a intenção de Deus, de estar com os israelitas. Mas, como sabemos, os israelitas pecaram. Mas Deus está a recomeçar isso tudo, através de um povo especial, espiritual, as primícias, os primeiros frutos. Nós, isto nos está a desenvolver e a treinar para podermos ser esse povo especial de Deus, esse Israel espiritual, para Ele poder estar com o seu povo através de Israel espiritual. E isso é simbólico de Jesus Cristo, agora nos nossos corações e no futuro, no milénio, quando houver um templo no milénio, e ainda é visão ainda mais para lá no novo céu e na nova terra, porque Deus quer um relacionamento conosco, com os seus filhos. Veja em Êxodos capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Lemos aqui. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor, a presença do Senhor, a glória de Shekinah estava presente no tabernáculo.
Deus estava perto do seu povo. De novo, um relacionamento, uma vez mais, profético do futuro. Mais tarde, Salomão construiu um templo, porque isto era tudo no tabernáculo. Isso vemos em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos começar a ler no versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 5, vamos começar a ler no versículo 2. Congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de David, que é Sião, para o templo que tinha acabado de ser construído. Continuando então agora a ler no versículo 3. E todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa. Qual festa? Da festa dos tabernáculos, que foi no 7º mês. E vemos aí, então, vieram todos os anciões e tomaram a arca e levaram-a para cima e fizeram subir. E depois vemos no versículo 7, puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Levaram a arca para debaixo das asas dos querubins que tinham sido construídos no templo. E por isso vemos aí que a arca, que simboliza o trono de Deus, estava no templo. E depois vejam no versículo 13. No versículo 13. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, está claro, o templo, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, o templo de Deus. A presença de Deus estava no templo. Deus sempre quis e quererá um relacionamento conosco, com seus filhos. Mas Israel, como sabem a história, desobedeceu. Esse relacionamento de confiança, respeito e amor que existia foi quebrado. De novo. E o fruto? O fruto foi pecado. E pecado separou. Sim, pecado causa sofrimento e a morte. Mas o pecado também causa divisão. E por isso, primeiro, a nação ficou dividida entre norte e sul. Por quê? Por causa do pecado. Depois, em segundo lugar, a nação do norte foi dispersa, inicialmente para a Síria, mas depois foi dispersa pelo mundo inteiro. E mais tarde, mais 100 e tal anos depois,
a nação do sul, Judá, foi levada para o cativeiro e, embora retornasse, e hoje em dia se conhece quem é a nação judaica, quem são os judeus, as outras nações do norte estão dispersas. Queridos irmãos, vejamos então alguns exemplos aqui dos seus pecados, dos pecados de Israel. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel capítulo 8. E vemos aqui, começando a ler no versículo 6. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, para que eu, Deus, tenha que me afastar da minha própria casa. Pois verás ainda maiores abominações. Está Deus a dizer aqui a Ezequiel, eu te vou mostrar o que estão a fazer às escondidas. E depois continua a dizer no versículo 10. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor, como grafite, como coisas pintadas nas paredes, com gravuras de animais e répteis e sei lá que mais, coisas malignas em todo o redor. E depois diz, 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Sim, estavam a queimar este incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões, os líderes da casa de Israel, fazem às escondidas, nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, ninguém nos vê. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, do templo, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Mulheres sentadas, chorando a Tamuz. Ora, quem é Tamuz? Tamuz era o marido de Ishtar. O Ishtar, que era um dos ídolos, desses deuses falsos, que no livro As Duas Babilónias, de Hislop, está a mencionar que isto era simbólico do período antes da Páscoa, desse período que fazem por 40 dias antes da Páscoa. E eles estavam aí chorando a Tamuz. A Tamuz, que é o marido de Ista. E Ista é a palavra inglesa para a Páscoa deste mundo. Ista. Continuando então no versículo 15. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda mais abominações maiores do que estas. Então levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, isto é do templo, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Sim, se baixavam e adoravam o sol.
Isso era uma cerimónia na manhã de domingo de Páscoa, quando fazem essas orações, virados para o Oriente. Versículo 17. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é de pouca monta para a casa de Judá o fazerem, eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Irmãos, irmãs, vocês podem dizer, isso era o que Judá fazia. Mas, irmãos, não é nada diferente do que das religiões cristãs de hoje em dia estão a fazer. A adorar dias pagãos, a celebrar dias pagãos e dizendo, estamos a adorar a Deus. Estamos a pôr Cristo dentro destes dias. Mas Cristo nunca esteve dentro destes dias pagãos. Nunca. E a terra está cheia de violência, irmãos. Está cheia de violência, irmãos. Todos os dias vocês ouvem guerras e lutas e argumentos. E por isso estão a irritar a Deus. Ei-los a chegar o ramo ao meu nariz. Quer dizer que já estou cheio deste cheirar mal, não aguento mais. E por isso diz no versículo 18, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Nem que estejam a orar a Deus em alta voz, gritando, não os ouvirei. Queridos irmãos, é o mundo em que vivemos hoje em dia. Estamos à beira de dias terríveis, irmãos, porque Satanás está a atacar e vai atacar com grande ira, porque ele sabe que o tempo dele está curto. O tempo dele está muito curto. Ele vai atacar a nós, aos irmãos, à igreja e a todo mundo. Vai haver grande sofrimento como nunca antes. E as pessoas vão pedir e gritar, Deus ajude-me. E o que é que Deus está a dizer? Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Irmãos, é tempo de acordarmos. Rogo, por favor, irmãos, acordem. Estamos à beira de dias extremamente difíceis. Não se preocupem com as coisas deste mundo, das coisas mundanas. Lembrem-se de que Deus é maior que isto tudo. Deus está à procura de pessoas que mudem o coração, porque Deus quer um relacionamento conosco. Então vemos em Ezequiel capítulo 10, versículo 4, que então Deus sai do templo. E depois a glória de Deus vai para o Monte das Oliveiras e depois do Monte das Oliveiras deixa o planeta Terra. Veja aqui em Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levou a glória do Senhor de sobre o querubim, isto é,
do Altíssimo, onde estava debaixo dos querubins, indo para a entrada da casa, isto é, do templo. A casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplendência da glória do Senhor. Vê-se aí a glória do Senhor a sair do Santo dos Santos. Continuando então no versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Não estava mas estava sobre os querubins. Ora, agora eram os verdadeiros querubins, porque tinha saído do templo sob as asas dos querubins e agora saiu do templo e agora foi para aqueles querubins que iam, digamos assim, levar como meio de transporte, digamos assim, a analogia, a glória do Senhor de volta para o céu. E os querubins levantaram as suas asas e se levaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. E depois continuamos a ler no capítulo 11, no versículo 22 a 23. 11, versículo 22 a 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus do Senhor estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade de Jerusalém e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade, o Monte das Oliveiras. E depois assim a glória do Senhor saiu do templo. O resultado aqui vemos que por causa do pecado, este relacionamento que Deus tinha com Israel, e neste caso era com Judá, a presença do Senhor, a glória de Deus, saiu do templo. E saiu através do Monte das Oliveiras. E sabemos que depois o templo foi destruído. Sabemos que os judeus foram para a Babilônia e que cerca de 70 anos depois retornaram, pois era necessário cumprir as promessas a Abraão. O templo foi reconstruído e vemos então em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa, isto é o templo, na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Quer dizer, a glória deste templo reconstruído não tinha nada em comparação com o que era esse primeiro templo. E depois diz, aqui em versículo 4, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. E Deus estava a encorajar a eles para reconstruírem o templo. E Deus, como diz assim, continua a habitar entre eles. Não da mesma maneira que habitou, mas continua a habitar entre eles. E por isso diz,
O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Uma vez mais, é um ponto profético em dualidade. Porque hoje em dia, a Igreja de Deus está a reconstruir o templo espiritual. E nós temos que continuar a fazer a obra, porque o Espírito de Deus habita no meio de nós e não devemos ter medo. Temos que andar para a frente com fé. A presença de Deus, aquela glória, aquela presença gloriosa, não encheu esse segundo templo. Sim, a Arca da Aliança não estava lá desde os dias de Jeremias. Foi perdida. Esse templo não tinha, esse segundo templo, não tinha a glória do Senhor. Mas a glória do Senhor, a presença de Deus, está na sua vida e na minha vida. Continuando a ler no versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. E aqui, irmãos, é uma visão futura dos sinais celestes do sexto selo do Apocalipse e quando ele vai abalar as nações durante o sétimo selo, que são as 7 trombetas. Vai abalar todas as nações. Isso é antes da segunda vinda de Cristo. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que vai encher esta casa, este templo de glória? Sim, vai encher. Porque vai haver um templo novo, um terceiro templo no milénio, e Jesus Cristo vai reinar na terra e vai estar cheio dessa glória. E por isso diz no versículo 9, a glória desta última casa, deste terceiro templo que será construído no milénio, será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz para o mundo inteiro no milénio sairá deste local de Jerusalém, onde o templo estará. E por isso vemos uma profecia do futuro. Mas uma vez mais vemos uma dualidade para o dia de hoje. Porque o dia de Pentecostes foi um dia em que houve um grande som. Abalou, digamos assim, a casa com este som. Abalou as nações que estavam lá presentes. E o Espírito Santo foi dado a nós para começar a trazer paz à terra, a nós, como as primícias de Deus. Vejam em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, como um tufão, uma grande ventania, a abalar, digamos assim, a casa. E encheu toda a casa de Deus, o templo, onde estavam assentados os discípulos. Isso foi no dia de Pentecostes, como sabemos.
Queridos irmãos, nós somos o templo espiritual de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus quer um relacionamento consigo e comigo através do seu Espírito. E continuando então a ler, no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se alguém destruir os irmãos de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus quer estar convosco. Deus, a presença de Deus está em nós. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, após o batismo, lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou de novo. Fomos gerados pela primeira vez quando o nosso pai físico fertilizou com a semente humana aquele óvulo no ventre da nossa mãe física. Agora somos regerados uma segunda vez para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós todos. Queridos irmãos, nós vamos ter um corpo incorruptível. Vamos herdar um novo corpo. Não é com pecado, não é com fermento, sim, os pães, os 2 pães no dia de Pentecostes que eram movidos, tinham fermento, simbolizando nós ainda na carne, que estamos ainda a desenvolver e a crescer. Mas quando formos ressuscitados, depois de termos vencido até ao fim, depois de termos desenvolvido e crescido com o Espírito Santo de Deus, depois de termos desenvolvido este relacionamento com Deus, vamos ser incorruptíveis, porque é o que Deus tem guardado para nós. Diz no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Queridos irmãos, precisamos de confiar nisto. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, que é o simbolismo do 7º mês, do último tempo, que representa trombetas, expiação, festa de tabernáculos e o 8º dia. Isso é quando haverá a ressurreição. Sois guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Queridos irmãos, nós ainda não somos o que viremos a ser. Veja aqui no versículo 23 de 1 Pedro, capítulo 1. Pois fostes regenerados não de semente corruptível,
como foi da primeira vez que fomos gerados pela semente do nosso Pai físico. Por isso, não foste regenerados não de semente, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Do Espírito Santo de Deus, que é uma semente incorruptível. Mediante a palavra de Deus, de acordo com a promessa do Pai, a qual vive e é permanente. Está claro, irmãos, ainda não somos o que havemos de vir a ser. Nós somos os primeiros frutos. Parte desta primeira cega, que ainda está no campo a madurar, a esperar pelo dia da colheita, que acontecerá à vinda de Cristo. E essa é a primeira ressurreição. Depois haverá uma grande, ainda maior colheita, que será depois da primeira colheita, ou da primeira ressurreição. E então essa grande colheita será durante o milénio e a segunda ressurreição. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, isto é, para um templo santo, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, ou pelo Espírito, ou através do Espírito de Deus. Estamos a ser edificados, estamos a ser construídos como os primeiros frutos. Estamos no campo a amadurecer, esperando pela colheita. Queridos irmãos, você e eu, irmãos, somos o templo de Deus. Deus quer viver entre nós. Deus não está a trabalhar com uma nação física, mas está a trabalhar com um povo individual, um aqui, outro acolá, outro acolá, outro lá, como grãozinhos do sal. E o Espírito de Deus está em nós. Porque Deus quer um relacionamento pessoal consigo e comigo. Nós estamos ligados, conectados a Deus através do seu Espírito, através da sua essência, através da sua semente. E assim Deus nos está a preparar para finalmente sermos ressuscitados como filhos dele, no reino dele, na família dele, na família espiritual dele. E, mais tarde, depois disso, lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, Apocalipse 21, versículo 3, diz que vai haver então um tempo em que o tabernáculo de Deus habitará com os homens. Porque vemos então a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu povo. E esse então vai ser para lá do milénio, para lá do lago de fogo. Depois vai haver novo céu e nova terra.
E o tabernáculo de Deus estará com os homens, conosco, num relacionamento perfeitíssimo. Isso foi a intenção de Deus desde o início. Desde o início de Adão e da Eva. O Pai quer um relacionamento numa família perfeita, consigo e comigo. O Pai habitará conosco. Deus, o nosso Pai celestial, como pais físicos, deseja um relacionamento com seus filhos e netos, digamos assim. Ele quer um relacionamento para estarmos juntos, para dedicarmos tempo um ao outro. Ele tem a eternidade à frente. E por isso vamos ter a eternidade para estarmos na presença de um dos outros e de Deus. E por isso precisamos de ser pacificadores agora, irmãos. Precisamos de fazer paz agora. Mas Deus, agora, hoje, através do seu Espírito, com o seu Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes, escrevendo as suas leis, em nós, está a desenvolver um relacionamento muito pessoal e individual consigo. E por isso é que nós somos agora o templo de Deus. E nós estaremos no futuro, no novo céu e na nova terra, num relacionamento eterno e perfeito com Ele. E, queridos irmãos, mas que grande esperança e benção esse dia e o plano de Deus é para todos nós.